Boa noite. Que bom podermos estarmos mais uma vez reunidos numa palestra online da nossa Casa Espírita Aprendizes do Evangelho. Sejamos envolvidos no amor, na paz do nosso Mestre Jesus. Hoje vamos ter a exposição da Rose, que vai trazer uma reflexão para nós esta noite sobre os momentos que estamos vivendo, sobre a nossa felicidade, o que nós queremos, almejamos das nossas vidas, das nossas existências. Teremos alguns minutos de reflexão, de introspecção, para nos perguntarmos se estamos sendo felizes, se estamos no caminho certo e o que devemos fazer para alcançar as nossas metas de felicidade. Esperamos que todos possam aproveitar ao máximo as palavras da Rose, ficando aqui um convite para que a gente possa usar esses momentos para refletir sobre a nossa condição e a nossa situação atual. Uma boa noite a todos, que possamos estar novamente juntos na próxima semana, se Deus quiser. Com vocês, então, as palavras da Rose Cláudia. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, por estarmos aqui de novo reunidos para as nossas reflexões de quinta-feira, com muito acolhimento da doutrina espírita, nessa casa que sempre nos acolhe. A minha proposta de hoje é que a gente possa conversar um pouco sobre a felicidade, sobre a solidão, sobre a nossa capacidade de adaptação e sobre todo esse momento, né, tão áspero e espinhoso que a gente vive nesse ano. Chegamos ao 7º mês da pandemia, pelo menos oficialmente sinalizada, e eu tenho ouvido, né, bastante queixas clínicas e mesmo das pessoas com quem eu convivo a respeito, né, da falta de convivência, do isolamento, do distanciamento, da vontade de se aglomerar com as pessoas queridas, né, de estar junto dos nossos grupos, seja ele aqui na casa, nossos grupos de estudo, nossos grupos de trabalho, sejam nossos grupos familiares, a possibilidade da liberdade de ir e vir com a conveniência, né? Porque a liberdade a gente continua tendo, mas muitas vezes não convém que a gente vá, que a gente se aglomere, que a gente se junte. Então, pegando um pouco carona nessas queixas, né, e que tem me levado a refletir sobre isso, eu queria convidá-los para pensar também nesse momento, né? Nós já vínhamos de uma fase de absoluta solidão, de absoluto desafeto, né? Queixas das pessoas baseadas num modelo irreal de perfeição, de vida perfeita, num modelo irreal de ser eficiente. Então as pessoas, parece que as pessoas, né, longe de mim, fora de mim, dão conta de tudo, que elas são muito responsáveis, que elas são muito determinadas, e eu olho para minha vida, acho que minha vida nem é tão perfeita assim, eu nem consigo dar conta das coisas que eu preciso fazer e me sinto frustrada. Então nós estamos vivendo, né, um tempo de isolamento, em que a nossa convivência reduziu, o nosso espaço físico reduziu, alguns com mais, outros com menos, e a nossa sociabilização também ficou reduzida. Ou ela está eu comigo mesmo, para algumas pessoas que estão sozinhas nesse momento, ou junto com aqueles que residem comigo, né, que fazem parte do meu núcleo familiar e que estão ali comigo no meu dia a dia. Com a possibilidade, né, dessa pseudo-retomada, então a gente está na faixa verde, aí pode se encontrar, ou pode sair, ou pode
ter algum movimento mais abrangente, a gente se depara com outra situação. Eu posso me reunir com vocês, desde que a gente esteja a uma distância segura de 1,5 m, desde que estejamos mascarados e protegidos, para que eu possa cuidar de vocês, então protegê-los de uma possível contaminação, bem como ser cuidada com a reciprocidade dessa situação, desse ato. E aí vem outra queixa. Ah, mas não é a mesma coisa. Ah, eu vi a fulana, mas eu não consegui ver o sorriso dela, eu não consegui dar um abraço nela, poxa vida, né? Isso não tá certo. E aí eu fico chorosa, eu fico queixosa, porque eu sinto saudade, porque eu quero estar junto. E esse é uma coisa tão contraditória, porque a gente tem absoluto, né, sentimento de desamparo, de desafeto, né, de estar num momento assim, tendo que passar por isso longe das pessoas queridas, quando este sentimento de desamparo e desafeto tem a ver com o sentido de estar seguro, de segurança. Então, eu estou isolada, eu estou distanciada, eu estou de máscara para te manter seguro, para me manter seguro. E aí eu tenho essa sensação de não estar sendo cuidado do ponto de vista da convivência, de não estar sendo amparado nesse momento tão diversificado, diferente e que cada um está vivendo à sua maneira. Bom, mas o que isso tem a ver com a felicidade? A gente esperava que ia ser 2 meses, depois falaram que ia ser 5 meses. Estamos no 7º mês e possivelmente essa situação restrita, não impeditiva, mas restrita, ainda se perdure por um tempo maior. Nós vamos ficar esperando chegar o momento ideal para a gente ficar bem? Nós vamos ficar esperando passar os 2 anos possíveis ou de quando vai aparecer a vacina, que está quase um mito, para a gente ficar feliz? Para a gente falar, agora sim, nossa, agora a gente tá bem? Porque a gente está se queixando da nossa perda e a gente está precisando encontrar nessa perda meios de ganhar alguma coisa. E de novo, que isso vai muito além, né, da questão da pandemia, nós estamos vivendo hoje esperando chegar numa situação ideal, que só está dentro de cada um. Então a minha situação ideal é diferente da sua situação ideal, que é diferente da situação ideal do fulano, para poder viver a felicidade. E estamos entristecendo, e estamos nos isolando, e aí não é o isolamento social, mas o isolamento afetivo, o isolamento espiritual, que muitas vezes vai sendo traduzido, né, essa tristeza, esse distanciamento psíquico, ele vai sendo traduzido em culpa, ele vai sendo traduzido em vergonha, em sentimento de inadequação e vai produzindo vibrações que não são compatíveis com felicidade, com alegria, com leveza. Então, qual é o caminho, né, para a gente encontrar essa felicidade? Existe uma pedagogia para isso, né, para como viver diante dessa perspectiva? Então, para a gente falar sobre o sentido de ser feliz, a gente precisa falar sobre o sentido da vida. Uma vida sem sentido, ela fica desprovida de motivos, né, de realizações que a justifiquem, certo? Se eu não tenho sentido na vida, tanto faz o que acontece com ela. Eu já disse em outra oportunidade que quem tem um propósito na vida não liga muito para os meios, para os caminhos que serão percorridos para atingir esse propósito. Então, quando a gente fala de uma pedagogia da felicidade, a gente precisa entender que a vida em si, ela não tem sentido. A vida não tem uma definição que a justifique nela mesma.
que possamos dizer, a vida é isso, então todos nós aqui vamos correr atrás disso, que isto é vida. A vida, ela tem um sentido que é singular e é genuíno para cada indivíduo. E é este sentido singular, né, individual, personalizado, que dá a sensação e a plenitude da tão perseguida felicidade. A grande questão da gente viver em função de uma irrealidade social que está nas mídias, que está nas redes, que está na ideia que eu faço a respeito das pessoas com quem eu convivo, é que muitas vezes aquilo faz sentido para aquelas pessoas. O que eu tenho sentido das pessoas com quem eu convivo, que se queixam, né? Nossa, mas eu vi, fulano já tá indo pra praia. Nossa, mas eu vi, o outro leu 5 livros. Não, eu não tô conseguindo fazer nada. Eu tô aqui, trancada no apartamento. Eu continuo o isolamento. Então a gente começa a medir, a pautar o nosso sentido de vida refletido no outro. Então é uma coisa muito bizarra, porque eu fico me queixando que eu quero conviver com esse outro, que eu quero me aproximar desse outro, mas esse outro, ele cutuca, ele provoca em mim a inveja de uma vida que eu nem sei se eu quero para mim. Porque é óbvio que a sociedade, que os nossos valores que estão um pouquinho deturpados, eles vão vender a ideia de que se todo mundo tiver determinada coisa, uma casa, um marido, um carro, um cachorro, um celular, ela vai ser feliz. Agora, o nosso desafio é perguntar: o que é que eu quero para ser feliz? Qual é o sentido da minha vida para que eu seja feliz? O sentimento de solidão, ele tem a ver com a nossa capacidade de reconhecimento de si mesmo. Eu não consigo ficar sozinha quando eu não sei quem eu sou. Então, eu vou ter monstros na barriga, eu vou ter medo de me confrontar. Na medida em que eu vou me apropriando de mim, então, o que é importante para mim? Quem sou eu? Qual é o ideal versus o que é real? Porque eu tenho milhões de ideais. Se vocês perguntarem para mim quais são, o que você queria para ser feliz, eu tenho milhões de coisas, sem nenhuma garantia que essas coisas, do ponto de vista material, seriam suficientes para me fazer feliz. Na realidade, o que a gente precisa entender é que uma existência sem sentido, ela dificilmente vai proporcionar algum tipo de alegria, algum tipo de plenitude, de paz. Então, se eu não encontro sentido para a minha vida, eu fico muito inquieta, porque realmente eu só estou passando por aqui. Eu não estou construindo, eu não estou guardando, eu não estou cuidando. E uma das coisas fundamentais para a gente entender qual é o nosso sentido, qual é o sentido da nossa vida, é justamente entender quem somos nós. Qual é a minha singularidade? Qual é o que eu estou procurando? Quem é a Rose? Quais são os pontos fortes? Quais são as coisas que eu gostaria ainda de melhorar? O que esse isolamento está fazendo comigo? Por que ele está sendo tão irritante para mim, que eu não quero ficar em casa? Por que está sendo tão difícil eu me ver tolhida? Por que eu estou me sentindo tão frustrada? Se aparentemente todas essas medidas são para garantir a minha própria segurança. Escutei outro dia de um cientista falando que a partir de agora são os nossos próprios comportamentos que vão modular a nossa segurança em relação à pandemia, à contaminação, o agravamento dos quadros. Então eu estou muito mais perto de ter que cuidar das minhas próprias ações, das minhas próprias escolhas, do que num outro momento qualquer da minha vida. Então, encontrar a nossa singularidade, encontrar aquilo que faz sentido para mim e não o que todo mundo está dizendo, o que faz sentido para todo mundo,
fundamental para encontrar a alegria e a paz de espírito que a gente procura. Eu vejo as pessoas, nossa, mas tem a fulana malha todo dia. Você quer malhar? Não, eu não gosto de malhar. E por que o fato da outra estar malhando está te incomodando? Não, porque fica colocando lá que está malhando. Eu me incomodo com o outro, com uma coisa que eu nem quero fazer, que nem tem a ver comigo, que nem tem... Então, assim, deixa eu olhar pra mim. O que eu tô fazendo nesse meu tempo? O que eu estou ganhando com isso? Que não tá necessariamente na rede social. Qual é o meu caminho? O que eu quero com tudo isso? E sem nenhuma demagogia, viu? Ai, a pandemia veio para nós aprendermos. A pandemia veio, eu sei lá por quê. Temos várias teorias, mas não vou ficar aqui elucubrando sobre ela. A pandemia veio, se instalou e a gente tem que lidar com isso. Alguns com mais medo, outros com menos medo, alguns mais riscos, outros com menos riscos, mas a gente tem que lidar com isso. Então, diante dessa situação, o que eu vou fazer? Qual vai ser o meu caminho? Que vantagens eu vou tirar disso? São só vantagens? Não, a gente tem perdas também. Mas o que eu vou fazer com isso? Que isso diz respeito a mim. Então, nós já entendemos que a felicidade tem a ver com o sentido que damos à nossa vida. Então, se nós entendermos quem somos, né, o que a vida espera de nós, qual o nosso caminho particular, essencial, intransferível, isso já vai nos dar um tamanho daquilo que nós somos e que pretendemos. Um outro ponto, também primordial para a construção do sentido da vida, é a superação do sofrimento. É entendermos que estamos aqui num momento de provas e expiações, que não estamos em plácido repouso, estamos aqui para superar as nossas dificuldades e que estas dificuldades são individuais para cada ser humano. Então, a dificuldade que eu sinto é diferente da que você sente, que é diferente da que o outro sente. O sofrimento que eu vivo é diferente do seu, que é diferente do outro. Não dá nem para a gente falar de grau, de tamanho. Meu sofrimento é maior, o seu sofrimento é maior. Porque, na verdade, aquele que sofre sempre acha que o seu sofrimento é o maior de todo mundo. Entender o porquê das dores e achar os caminhos para lidar com elas faz parte do nosso crescimento espiritual. Entender quais são os valores e como aplicamos esses valores morais e éticos na nossa existência faz parte do caminho de superação da dor. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas. Isso diz muito da visão que eu vou ter em relação àquilo pelo qual eu passo. Eu posso fazer isso ficar mais pesado, mais leve, mais horroroso, mais suave, dependendo do olhar e da compreensão que eu deposito sobre esse sofrimento, sobre essa prova, que vai ser individual para cada um. Então, se eu entendo qual é a minha singularidade, se eu começo a perceber e me conhecer quais são as minhas dificuldades, muitas vezes eu encontro alguns motivos para alguns sofrimentos e desses motivos e desses sofrimentos eu posso começar a construir um mosaico do sentido da minha vida. Importante a gente lembrar que ele é diferente. O sentido da minha vida é um, o sentido da sua vida é outro, mas com absoluta certeza. Estamos aqui a favor do nosso crescimento e desenvolvimento individual. Os nossos estágios são diferentes, os nossos níveis de compreensão e entendimento são diferentes. Já disse inúmeras vezes, às vezes eu entendo mais de uma coisa enquanto você entende mais de outra e ele entende mais que nós dois de uma terceira coisa.
E por isso a nossa convivência, sem dúvida nenhuma, é importantíssima para o nosso crescimento e é mútuo. Eu cresço na medida em que você cresce também, embora em níveis e velocidades diferentes. Saber onde estamos, saber o que queremos, dar sentido para a nossa existência tem a ver com saber quem eu sou, o que eu preciso superar, me descobrir dentro da adversidade. O meu olhar pode ser bastante diverso. Eu posso ter diferentes facetas de uma mesma situação. E essa é a riqueza da nossa existência. Então, garantir que nós possamos estar crescendo, contribuindo, colaborando com o nosso crescimento e, consequentemente, com o crescimento dos outros. Quando a gente pensa no sentido da vida, quando a gente pensa no nosso auto-amor, no nosso autoconhecimento e na superação do sofrimento, a gente precisa entender que é a mesma questão do distanciamento social. Eu uso a máscara para proteger o outro usa a máscara para me proteger, e assim a gente vai cuidando um do outro, e isso vai fazendo sentido para o grupo, e a gente vai indo junto em direção a um melhor caminho. Então, quando eu me conheço, eu cresço, eu me supero, eu certamente vou contribuir para o crescimento e superação daqueles com quem eu convivo. Tem uma frase aqui do Fenelon que diz o seguinte: que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui e que procura parecer mais do que não procura parecer mais do que é. Então, se a gente sabe onde a gente está, fica fácil saber para onde a gente quer ir. Mas se eu estou indiscriminada e eu nem sequer sei o que eu quero, o que eu tenho, o que é relevante, o que eu posso descartar, a gente fica só dando voltas em círculos sem sair do lugar. A gente precisa lembrar que a nossa doutrina espírita é medicação recuperativa para todos os nossos males. A sua essência principal é o nosso evangelho, mas a bula, com as doses e as formas de aplicação, são individuais. Esse é o grande segredo da felicidade, é a gente entender que estamos em momentos diferentes, mas que o nosso propósito final é a nossa perfeição, é a nossa felicidade, é uma superação das nossas mazelas rumo a um planeta de regeneração, em que sejamos mais generosos, inclusive com nós mesmos. Eu espero que tenhamos todo um bom fim de noite. Queria lembrar que dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Só depende de nós. Fiquem com Deus. E eu queria aproveitar para deixar um grande abraço sem máscara para todos vocês. E assim, encerrando o nosso encontro de hoje, gostaria de convidar a todos que serenem os seus pensamentos, ampliem seus corações, unidos numa energia de amor profundo, que possa ser usado nos mais longínquos recônditos da terra, para aqueles irmãos mais necessitados, e que nós não nos esqueçamos, como está escrito no Evangelho, que o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Então, que nós possamos, baseados na nossa doutrina, olhar para a vida com mais leveza, com mais alegria, com mais confiança e certo de que estamos aqui unidos
neste grupo, contando uns com os outros e sabendo que em breve nosso abraço fraterno será presencial, material e cheinho de calor humano. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja.